Agora vamos às partes mais interessantes, isto é, a forma como nós podemos utilizar determinadas funcionalidades das views para acelerar e melhorar o nosso processo de código. E neste vídeo eu vou falar sobre View Cells e vou mostrar aqui alguns exemplos do que é uma View Cell. Basicamente, nós já vimos nos vídeos anteriores que podemos ter aqui então um controlador com uma função, pode ter uma coleção, que neste caso eu já coloquei aqui uma coleção de dados, e depois eu chamo a view e passo para lá os dados com o nome de clientes. Então significa que deste lado eu passo a ter aqui a variável clientes, que contém então depois uma coleção de clientes com nome e e-mail cada um deles. São 4 clientes, cada um deles com nome e e-mail. Bom, se eu quiser agora apresentar aqui os dados, eu posso colocar aqui simplesmente um H3 clientes. Eu poderia querer apresentar todos os clientes desta seguinte forma. Vamos imaginar, eu vou colocar aqui, neste caso, o bloco de PHP. Ok, vamos colocar assim. Vamos copiar e colar, porque vamos fazer um ciclo for each. E então eu vou colocar aqui o for each. Vamos colocar aqui clientes as cliente, ou outro nome que vocês lhe queiram dar. Aqui vou colocar o end for each, com ponto e vírgula, nunca esquecerem 2 pontos e em baixo ponto e vírgula, e aqui eu posso apresentar então os dados. Por exemplo, vamos criar aqui um div por cada cliente, ok? Neste caso no style, vamos lhe dar aqui algum estilo, nós vamos colocar aqui qualquer coisa. Ou então podemos fazer algo muito mais interessante, que é temporariamente colocar aqui o Bootstrap ao nosso serviço. E para colocarmos aqui o Bootstrap é muito simples, bastará irem a Get Bootstrap. Ok, vamos aqui ao Introduction, e no Introduction vocês vão simplesmente copiar o CSS, não precisamos da parte do JavaScript. Eu vou colar aqui. Temos aqui então o Bootstrap e agora podemos tirar partido das classes do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui uma classe igual a alert, ok? E vamos colocar aqui um background light, bg light, e um pathing de 3, isto é, um espaçamento interior de 3. E agora posso colocar aqui um parágrafo dizendo que quero aqui apresentar, por exemplo, o nome do cliente. Então vou colocar aqui cliente nome, ok, e num outro parágrafo colocar aqui o cliente e-mail, que são os dados que nós temos. Bom, vamos verificar qual é o comportamento da nossa aplicação aqui quando fizermos o refrescamento, e reparem como está a aparecer aqui cada um dos clientes separado por uma área que não é propriamente uma área fácil de vocês conseguirem distinguir. Eu penso que dá para distinguirem aqui um espaçamento em branco. Bom, tudo muito certo, mas como é que entram aqui então as View Cells? Bom, eu posso pegar em todo este código que aqui está e movê-lo para uma outra posição e incorporá-lo depois aqui. Ou melhor, posso até pegar só neste bloco que aqui está e movê-lo para o outro lado. Então eu vou explicar como é que isto funciona. Vou aqui temporariamente copiar este código e removê-lo, e vou abrir aqui um fecheiro simplesmente para guardar este código que aqui está, ok? Nada mais do que isso. E portanto este fecheiro aqui não vai ser agora guardado, eu tenho que ter o cuidado de não o fechar. Eu vou deixar ficar aqui para poder copiar o código, e agora neste momento eu não tenho aqui rigorosamente mais nada, não tenho informação dinâmica. Bom, o que acontece com a View Cell é o seguinte: eu posso criar aqui uma biblioteca, vamos criar aqui uma biblioteca a qual vou dar o nome de componentes. .php. Nesta biblioteca, que obviamente é um fecheiro de PHP, com um namespace que vai ser app/libraries. É aqui que está localizada a nossa classe. Então vamos colocar aqui classe componentes, e aqui eu posso criar vários métodos. Vou colocar aqui um public function cliente, vamos lhe chamar assim. E agora vou passar para aqui os dados de um cliente. E o que é que eu vou aqui pretender fazer? Eu quero que seja devolvida uma view, que ainda não existe. Eu poderia simplesmente fazer isto, reparem, eu poderia fazer aqui um return. Vamos colocar aqui assim um
texto de HTML, tem que devolver HTML, eu vou colocar aqui um H4, ok? E agora vou colocar aqui cliente, ok? Se eu quisesse colocar aqui os dados deste cliente, ou o nome dele, por exemplo, eu poderia simplesmente fazê-lo aqui com uma concatenação, por exemplo, ou então de uma forma até bastante mais simples, que é colocar aqui as aspas e depois já não tenho necessidade de colocar aqui a concatenação. De uma forma ou de outra estaria correto. Eu vou retirar daqui para não termos este erro e temos então aqui este bloco de código. Bom, o que é que vai acontecer agora quando eu for aqui à minha página? Já não vou me preocupar com o main controller, porque ele já está a passar para o interior da minha página uma variável que contém toda a lista de clientes. Aqui na minha página eu posso fazer o seguinte. Vamos criar aqui um ciclo for each. Neste caso, este ciclo, vamos colocar aqui o for each, ok? Este ciclo vai percorrer todos os clientes as cliente. E agora aqui o que nós vamos fazer é pedir para que seja chamado este bloco que eu coloquei aqui. Como é que eu faço isto? Bom, de uma forma muito simples. Vou colocar aqui um bloco de PHP. Neste caso eu vou criar aqui até um div para ir separando estas coisas. Vou criar aqui um bloco de PHP, mas com esta expressão mais simples, não há necessidade de utilizar a expressão mais complexa, porque eu posso simplesmente fazer isto. ViewCell, que é uma função do CodeIgniter, e nesta ViewCell eu vou lhe dizer qual é a função que eu quero que seja executada e que me devolva valores. Ora, neste caso, ela existe dentro do fecheiro componentes, que está dentro de libraries, está neste namespace. Então eu posso simplesmente copiar tudo aquilo que aqui está, e agora vou regressar aqui à minha página e vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui uma barra. Vamos colocar aqui o app libraries e dentro do libraries temos o componentes, ok? E agora vou colocar dois pontos e vou dizer qual é o método que eu quero que seja executado. Neste caso será o cliente, ok? Então vamos aqui colocar o método cliente. Bom, se nós agora simplificarmos as coisas, porque eu quero aqui apenas, para não confundir muito, vou aqui comentar tudo isto e vou-vos fazer um exemplo muito simples, isto é, um método que não recebe qualquer parâmetro. Então eu vou ter aqui, por exemplo, isto, ok? O retorno simplesmente disto que aqui está. Bom, se eu agora regressar aqui ao meu código e refrescar, reparem que apareceu aqui 4 vezes cliente. O que aconteceu basicamente aqui na minha página foi o seguinte: ao fazer o ciclo pelos 4 clientes que existem, esta expressão que aqui está foi carregar e foi incorporar aqui dentro o retorno desta função, ou deste método, ok? Que é este método que aqui está. Ora, eu retornei este valor, que neste caso é literal, não é dinâmico, mas se eu quiser devolver um valor deste tipo, eu posso fazê-lo desde que eu passe para ele aquele argumento. Como é que eu vou fazer para passar o argumento? Bom, desta forma. Eu posso simplesmente abrir aqui um espaço, dizer que vou passar lá para dentro a variável cliente e que ela vai ser igual a quê? A este cliente que aqui está. Neste caso, nós vamos colocar o cliente nome, porque aquele cliente tem mais do que simplesmente o nome. Ou então podemos fazer simplesmente isto, cliente, ok? Passamos o cliente todo para o interior aqui do nosso componente, e então já sabemos que aqui vamos ter cliente nome. Ora, neste caso, aqui convém nós fazermos aqui uma concatenação, se calhar é mais fácil. Vamos colocar assim, ok? E vamos verificar então o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar aqui. Reparem que cá estão os nomes dos meus clientes todos. Vocês dir-me-ão, eu não estou a ver qual é o interesse que este tipo de aplicação tem. Bom, então eu vou-vos dizer uma coisa muito interessante. Imaginem que vocês querem dar um aspecto visual mais interessante, apresentar o nome e o endereço de e-mail. Vocês podem criar uma view. Eu vou criar aqui uma view.
e vou colocar aqui cliente. Vamos chamar cliente.php. E nesta view vamos ter apenas e tão somente isto. Um div. Neste div nós vamos ter aqui uma classe igual a alert, um background light, vamos ter aqui um pathing de 3, vamos colocar aqui, por exemplo, o parágrafo e vamos colocar, ou melhor, vamos colocar aqui mais carregado, vamos lhe chamar assim, vamos colocar aqui um H4 e eu vou colocar aqui este código. Vou colocar aqui o nome, ok, e vamos colocar aqui embaixo um parágrafo onde vamos colocar simplesmente o e-mail, ok, vamos colocar aqui e-mail. E, portanto, esta minha view poderia ser bastante mais estruturada, ter imagens, etc. Ter aqui uma organização com muito código de HTML. Eu concentrei aqui nesta view do cliente as informações que me vão permitir ser usadas aqui. Porque eu posso simplesmente fazer isto. Return, view, cliente. E agora vou passar para ali os dados do meu cliente. Ora, como eu aqui estou à espera de ter um nome e um e-mail, então eu posso simplesmente passar assim. Data é igual, vamos aqui colocar desta forma, data é igual a nome, que vem de cliente nome, e o e-mail, que vem de cliente e-mail. Ok? Então, neste caso, eu vou passar o data para aqui. Então, vamos lhe chamar aqui o cliente, que neste caso vai ser apanhado aqui, ok? Vamos colocar aqui os dados, então vamos colocar aqui data. Ok? Então, basicamente, reparem, há aqui já alguma confusão no meio do código, mas aqui eu espero que vocês vejam e revejam, neste caso, este vídeo. Eu tenho o controlador, contém os clientes todos, eles são enviados para a página por sua vez cria um ciclo por cada cliente e para cada cliente chama a execução de uma view cell que está localizada em componentes cliente e passa para o interior desta view cell os dados de cada cliente. Este dado que aqui está contém dois valores, o nome e o e-mail, que é isto que aqui está, certo? Então o que é que vai acontecer agora? Quando este componente for lido, que é este que aqui está, ele vai receber os dados de um cliente. E os dados desse cliente contêm um nome e contêm um e-mail. Eu aqui simplifiquei as coisas, passei aqui para os dados estas duas variáveis, nome e e-mail, que vão passar a estar disponíveis dentro desta view chamada cliente, que vai ser devolvida a partir desta função. Não tem o echo, tem um return, ok? Então ela é devolvida por esta função com os dados que aqui está. Ora, o que é que acontece nesta view? Bom, nesta view acontece a execução deste código, o nome e o e-mail. Então nós vamos ter aqui a possibilidade de criar componentes, vamos lhe chamar assim, com maior ou menor complexidade de HTML, mas que nós podemos reutilizar sempre que usarmos esta expressão viewCell e chamarmos este código. Porque reparem, nós poderíamos estar a colocar esta lógica toda nesta página, mas poderíamos precisar da mesma lógica em outras páginas. Então, em vez de estarmos a repetir código, porque o código iria ter que ser bastante maior, poderíamos ter aqui um conjunto de tags de HTML muito mais extensas. Então, desta forma, eu estou a concentrar numa biblioteca componentes ou partes de código que depois podem ser muito interessantes para simplificar a minha construção. E agora só faltava estudar um erro, como pode sempre acontecer, mas reparem como funcionou 5 estrelas. Isto é, temos aqui João e o e-mail e tudo isto repetido. E se eu agora quiser fazer alguma alteração à forma como os dados aqui são apresentados, é tão simples quanto isto. Basta ir aqui ao meu componente, colocar background success, não sei se assim irá funcionar,
Mas, e agora vou aqui refrescar e reparem como rapidamente consegui alterar tudo. Se eu quiser fazer pequenos ajustamentos, eu faço, e este bloco que aqui está, que corresponde a uma view, passa a poder ser integrado ou incluído dentro de uma outra view, utilizando então esta técnica das view cells.